Olá, minha amiga querida, bom dia! Que alegria poder começar mais um dia na presença de Jesus e na sua também. Você já respirou fundo hoje para sentir a bênção de estar viva? Já olhou para o céu que Deus te deu hoje e agradeceu pela oportunidade de começar mais um dia com as suas forças renovadas? Se você ainda não fez isso, faz. Só por poucos minutinhos, mas faz. Você vai ver como que a sua energia vai mudar, vai oxigenar seu cérebro. Comece o dia agradecendo a Deus. Minha amiga, hoje eu quero começar com uma pergunta para te desafiar. Eu quero saber se você já parou para pensar nisso. Que tesouro está escondido atrás do seu medo? Eu não estou falando de medo de aranha, medo de barata, por exemplo, mas medos que paralisam a sua vida. Bom, vamos lá, deixa eu arrumar essa frase, porque eu sei que eu não deveria falar assim. Eu sei que tem pessoas que têm medo de alguns bichos a ponto de deixar de fazer coisas por saber que o bicho pode aparecer. Eu sei disso. Eu mesma já tive tanto medo de cachorro quando eu era mais nova, que quando a minha turma da escola se reunia para andar na cidade, porque é uma cidadezinha pequena, eu simplesmente não queria ir. Eu ficava desesperada, eu ficava paralisada, porque eu sabia onde cada cachorro da cidade morava e eu não queria passar perto. Eu tive uma péssima experiência com um cachorro grande quando eu estava na roça, quando eu era mais nova, e aquilo me trouxe um trauma muito grande, então eu realmente tinha medo. E aquilo me paralisava. E pensando aqui, um outro exemplo também em relação a bicho, assim, é da minha vozinha. Ela tinha tanto medo de taturana, sabe aquelas taturanas grandes que davam em coqueiro? E na pracinha da igreja, tinha uma certa época do ano que aparecia muito dessas taturanas grandes. E ela simplesmente não conseguia ir na igreja de tanto medo que ela tinha por saber que as taturanas estavam lá. Então, assim, eu sei que é um medo real. Eu sei que é um medo que pode paralisar, sim, olhando por essa perspectiva, e que isso pode até te impedir de viver algo novo, diferente, ou de deixar de ter alguma experiência, como, por exemplo, o que eu acabei de contar para vocês. Mas eu quero que você expanda mais o horizonte da sua mente e você traga à memória outros medos que você possa ter. Vou te dar um exemplo. Segundo alguns estudos, os medos mais comuns que o ser humano tem são medo da morte, de doenças, do futuro, de perigos ou inseguranças, de rejeição, abandono ou solidão, de fracasso ou inadequação, do desconhecido, da pobreza e da crítica. Esses são os medos mais comuns da sociedade atual. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você sente quando você sente esse ou esses medos? O que você sente no seu corpo físico? E como que são as suas emoções? Existem vários níveis de medo. E dependendo do tamanho do seu, ele ativa no seu corpo uma resposta de luta ou fuga. É um mecanismo natural de defesa. E o que a gente sente fisicamente? Bem, pensando no meu maior medo, toda vez que eu estou de frente para ele, meu coração começa a acelerar, parece que vai sair da boca. A minha respiração, ao mesmo tempo que fica mais rápida, ela também fica mais curta. Eu não consigo completar o ciclo da respiração. As minhas mãos, elas começam a suar frio e o meu corpo inteiro enrijece. É realmente uma sensação de risco de morte. E quando eu penso nas emoções, eu sinto muita ansiedade, desconfiança, tristeza, insegurança. Bem, todas essas reações automáticas, elas variam muito de pessoa para pessoa, de acordo com os diferentes níveis de medo. E aí tem um outro agravante. Tem medos que nós conseguimos, abre aspas, evitar. Como, por exemplo, medo de altura. A gente até consegue na vida contornar ao máximo as situações para evitarmos isso. Vocês não concordam? Vocês podem, por exemplo, evitar de ir numa montanha-russa, de pular de paraquedas. De repente, vocês não podem evitar de andar de avião, porque vocês precisam fazer grandes deslocamentos, mas vocês conseguem evitar isso, vamos dizer assim, colocando a mão na massa e fazendo algumas escolhas para de fato poder evitar, né? Mas outros medos, como por exemplo, medo de ser rejeitada,
abandonada ou traída é muito mais complexo de evitar, porque, de maneira resumida, tentar evitar viver este tipo de medo tem como uma das saídas, por exemplo, não se relacionar, não ter um parceiro de vida, ou outra saída, se tornar controladora, acreditando que isso vai te proteger contra esse medo. Agora sim, eu entrei no ponto principal da mensagem de hoje. Qual o tesouro está escondido atrás do seu medo? Sabe de uma coisa? Muitas vezes o medo veste uma roupinha bonitinha de autoproteção sob a justificativa de te proteger contra algo ruim que você acredita que pode acontecer. Então, inconscientemente, o seu corpo recebe um alerta: é melhor eu evitar. E dessa forma, você evita se relacionar, fazer amizades profundas, abrir o seu próprio negócio, falar em público, fazer uma viagem sozinha. A lista é infinita. E o nosso pensamento, mesmo que inconsciente e já automático, nos leva a evitar qualquer coisa que tenha o potencial de nos ferir e de alguma forma que possa estar relacionado com os nossos próprios traumas ou até mesmo traumas que os nossos pais viveram, como se nós pudéssemos escapar do risco de reviver essas dores. Meninas, eu gosto de compartilhar as minhas experiências com vocês para que vocês possam se sentir acolhidas nesse espaço onde nós podemos ser quem somos de verdade, com nossas vulnerabilidades. E também para que vocês vejam o quanto a vida de qualquer pessoa atrás de um vídeo é real como a sua, que passa por dores e processos, assim como você. E não existe uma vida perfeita aqui atrás da tela, a qual alimente em você um sentimento de que você é pior do que outras pessoas, do que as pessoas que você assiste, por exemplo, de que as pessoas que você assiste talvez tenham uma vida perfeita, não tem problemas. Não é sobre isso. Muito pelo contrário. Eu compartilho justamente para que você veja que a vida é de verdade para qualquer pessoa e que se até a minha vida teve jeito através de Deus, irmã, a sua também tem. Nós todas nada mais somos do que um vasinho quebradinho nas mãos do oleiro e por isso temos um valor inestimável. No próximo devocional de amanhã, eu quero falar com vocês justamente sobre esse vasinho quebrado nas mãos do oleiro e o que isso de verdade representa. Mas então, compartilhando mais um pedacinho da minha história com vocês, eu carrego traumas, graças a Deus, já muito bem tratados pelas mãos dele, mas que vejo através do meu histórico familiar, que carreguei desde pelo menos 4 gerações passadas. Então eu vejo que os meus traumas, eles não começaram só em mim, mas são ciclos repetitivos de experiências familiares que vão acontecendo de geração em geração e que alimentam em minha mente falsas convicções que me faziam sentir medo de me relacionar ou de construir a minha própria família. Esse medo agia como um bloqueador tão poderoso que me cegava. E a única coisa que eu acreditava era que eu seria abandonada, rejeitada, traída. Mas entenda, essa era a minha verdade. Eu nem questionava. Isso estava tão enraizado em mim que eu nem pensava que algo diferente daquilo pudesse acontecer comigo. Então, essa crença falsa, mas dominante, me levava a agir de maneira contrária ao sonho que eu queria viver de ter a minha família. Olha o que a cegueira que o medo causa pode fazer. Olha que coisa maluca. Você continua sonhando, porque aquilo é o que você mais quer viver na sua vida, o seu sonho, mas sem perceber, as suas atitudes são moldadas em torno de um medo. E ao invés de você fazer escolhas que te levem cada vez mais próximo do seu sonho, você simplesmente faz o contrário. E o que foi esse contrário para mim? Insistir com pessoas que simplesmente não queriam se relacionar sério, mas na minha cabeça, a historinha que eu me contava era: vai que com o tempo ele muda de ideia. Ou insistir com caras que pegavam várias e não respeitava nenhuma.
Mas na minha cabeça, a historinha que eu contava era: parece que ele gosta de mim, comigo vai ser diferente. Eu poderia ficar aqui dando vários exemplos para você, e eu acho que você também pode trazer alguns exemplos que você mesma viveu nas suas histórias por causa dos seus medos. Mas o fato era que o meu sonho caminhava para um lado e as minhas escolhas para outro. Então, o grande tesouro escondido atrás deste meu medo era: se eu não conseguisse enfrentá-lo, eu jamais viveria a promessa de Deus de me dar uma família que eu sempre sonhei. Qual a voz que está falando mais alto dentro de você? A do medo ou a de Deus? Eu vou te dar outro exemplo. Até os meus 23 anos, eu simplesmente não conseguia falar em público. Me dava aquelas mesmas sensações que eu falei no começo. Era a sensação de morte, coração disparado, falta de ar, a pressão caía, tontura, mão suada, dor no peito. Parecia que eu estava de frente com a morte. Eu já fui parar no pronto-socorro por causa disso quando eu estava na faculdade. De novo, qual o grande tesouro escondido atrás desse medo? Bem, eu jamais estaria aqui compartilhando os meus testemunhos com vocês. Eu jamais teria conseguido atuar na minha carreira de engenheira agrônoma, que exige tantas exposições em público. Eu simplesmente teria uma vida completamente diferente se eu não tivesse vencido o simples medo, abre aspas, fecha aspas, de falar em público. Agora, eu vou mudar um pouco o jeito da pergunta. O que o medo está tentando roubar de você? Presta bem atenção nisso porque é muito sério. O medo está tentando roubar de você o propósito de vida que Deus tem para você. É isso mesmo. Por medo de ser criticada, você não começa o projeto que sente no fundo da alma que precisa começar. Não vive a vida financeira que queria ter. Você não dá o primeiro passo porque tem medo. Eu sei, eu também já passei por isso. Mas agora que você já conseguiu olhar para a sua vida, identificando seus medos, sabendo onde precisa mirar para poder dar um grande passo em relação aos tesouros que existem disponíveis para você, nós vamos descobrir juntas quais as orientações de Deus para vencermos cada um deles e termos a vitória das promessas do Senhor nas nossas vidas. Mas antes disso, eu só quero abrir um parênteses. Se você está gostando desse propósito até aqui, se está te ajudando de alguma forma, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com as suas amigas, ativa o sininho para não perder nenhum dia e vamos lá. O que Deus nos ensina através da sua palavra é que Ele não nos promete que nunca sentiremos medo. O medo faz parte da experiência humana. Quando lemos passagens que dizem não temas, não é uma repreensão para você não sentir medo, mas sim um chamado à confiança, mesmo quando o medo aparece, como nos diz a palavra de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué teve medo, mas a coragem dele nasceu da presença de Deus. E uma outra direção importante de Deus está na passagem de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33, que conta que os discípulos estavam no barco, no meio de uma grande tempestade no mar, e de repente eles veem Jesus andando sobre as águas. Primeiro eles pensaram que era um fantasma, mas então Jesus diz: coragem, sou eu, não tenham medo. Gente, imagina você nessa situação, estando em uma tempestade, em um barquinho, no meio do mar, e Jesus do lado de fora, andando sobre as águas, parecendo um fantasma. Claro que o sentimento é de medo, é inevitável, mas o que Jesus nos pede é que, para além do medo, precisamos ter coragem. Além disso, tão importante quanto a coragem que ele nos pede, está no que vem depois na frase: coragem, sou eu. Ou seja, porque ele
está lá, eles podem confiar. E aí entra o nosso amado Pedro na jogada. O ousado e corajoso Pedro pediu que fosse ao encontro de Jesus por sobre as águas. E a gente vê isso em Mateus capítulo 14, versículo 28. Que diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus disse: venha. E Pedro foi. Pedro foi o único que viveu o tesouro escondido atrás de seu medo e andou sobre as águas. Por ter vencido seu medo, a sua história de coragem, que tanto nos inspira, foi registrada no livro da vida e hoje é contada em toda a humanidade por séculos e séculos. Mas Pedro também nos dá uma importante lição no versículo 30. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Assim que ele tirou os olhos de Jesus e voltou os olhos para o ambiente, o vento que gatilhou seu medo, ele imediatamente começou a afundar. Ele focou no problema, na ameaça, no medo e por isso não viveu os benefícios do seu tesouro até o final. Mas a palavra diz que Jesus, estendendo a sua mão, segura a mão de Pedro. Sabe o que isso significa? Que Jesus nunca esteve longe de Pedro, nem de mim, nem de você. Bastou que Jesus estendesse a mão para que Pedro pudesse segurar. A gente só consegue segurar a mão de quem está perto. Deus jamais esteve longe de você. Por mais que fosse apavorante a situação que você estivesse vivendo ou está nesse momento, Jesus está com você. Então, minha linda, para que você consiga viver os teus sonhos e as promessas de Deus que vão além deles, o segredo é não tirar os olhos de Jesus. Não tire. Por isso, desde o primeiro dia de propósito, eu venho repetindo e eu vou repetir até o meu último dia e o meu último dia de vida. Nosso relacionamento com Deus é a coisa mais importante da nossa vida. E é através dessa intimidade profunda com Deus que nós conseguimos viver em harmonia em todas as demais áreas da nossa vida. Então, seja como Pedro, corajoso, que mantendo os olhos fitos em Jesus, andou por sobre as águas. E quando sentir o medo que ele sentiu, apenas mantenha os olhos em Jesus, ao invés de focar na tempestade. E não duvide jamais daquilo que só o Senhor pode fazer em sua vida. Jesus disse a Pedro: homem de pequena fé, por que duvidou? Pedro teve fé. Se a fé de Pedro era pequena, é porque ainda assim ele teve fé, mas ela era pequena. Então ele teve fé para começar a caminhada por sobre as águas, mas ele não teve fé o suficiente para completar a jornada, porque ele duvidou que conseguiria. Ele acreditou que os ventos contrários por um momento eram maiores do que aquele que estava na frente dele. Então, minha amiga, acredite sem duvidar de que nenhum vento contrário é mais forte que o nosso Senhor Jesus. E se Ele te disse para dar esse passo e ir adiante, apenas vá. E vá confiante de que colherá cada tesouro que Ele tem reservado para você. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, hoje eu me coloco diante de Ti com o coração aberto, reconhecendo que muitas vezes o medo tentou me paralisar. Medo de falhar, medo de ser rejeitada, medo de não ser suficiente, medo de perder. Mas agora, em Teu nome poderoso, eu renuncio a todo espírito de medo, ansiedade, pânico e paralisia emocional. Eu declaro que não sou escrava do medo, porque fui comprada por Teu sangue, selada pelo Teu amor e chamada para andar sobre as águas. Senhor, ainda que os ventos soprem, ainda que as tempestades gritem, eu escolho manter meus olhos fixos em Ti, porque é o Teu olhar que me sustenta, é a Tua voz que me chama, é o Teu poder que me capacita. Espírito Santo, enche o meu coração de coragem, fé
e ousadia, que eu não apenas ande, mas avance, construa, declare, viva os teus planos com confiança, sabendo que tu estás comigo até o fim. Eu não vou afundar, porque estou nas mãos do Deus que anda sobre as águas. Eu confio, eu entrego e eu acredito. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, minha amiga querida, por ter ouvido essa mensagem até aqui. Eu espero que você tenha um dia de paz e cheio de boas escolhas. E eu tenho 2 diquinhas finais para vocês. Primeiro, se você ainda não baixou o Devocional Transformation, entra no link que eu vou deixar aqui na descrição e baixe gratuitamente. Esse é um presente meu para você que quer colher bons resultados no teu corpo, na tua alma, no teu modo de pensar, de sentir, de agir e reagir e em sua espiritualidade com a ajuda de Deus. Esse devocional vai guiar você. Então entra lá e baixa gratuitamente. E a segunda dica, no meu modo caverna com Jesus para esse tempo, tem algumas práticas que eu estou adotando, como por exemplo, estudar mais inglês, ler livros que são do meu interesse para esse momento da minha vida. Então quero deixar aqui para vocês alguns links de cursos, de produtos que vão ajudar vocês. No meu corpo, eu estou seguindo uma alimentação mais limpa, bebendo mais água, mas eu também estou fazendo uso de alguns suplementos que vão me ajudar durante este tempo, nessa reconstrução de uma nova vida. Já está me ajudando porque eu faço uso constante e eu quero compartilhar com vocês também, então dá uma olhadinha nos links abaixo. E eu quero deixar aqui também, falando em espiritualidade, da Bíblia que eu uso. Na verdade eu vou deixar 2 porque são as 2 que eu tenho e elas têm uma linguagem muito simples e eu tenho certeza que vai ajudar vocês também. Então eu quero deixar essas dicas dos produtos que eu uso aqui para vocês, porque eu tenho certeza que vão te ajudar também. Então é só vocês entrarem no meu link de afiliados da Amazon e adquirirem esses produtinhos se vocês quiserem, tá bom? Eu te vejo amanhã às 7 horas da manhã. Que Deus abençoe poderosamente o teu dia. Um beijo e até amanhã.